Acorda, Jesus! Salva-nos! Vamos nos afogar! Oi, meus amigos, tudo bem? O tema da nossa história de hoje, salvos da tempestade. Você já viu alguma tempestade? Eu já vi uma tempestade pela televisão, é muito perigoso. Então, vamos ver aonde aconteceu essa tempestade na nossa história. Mas antes, vamos ver o nosso verso para decorar, que está no livro de João, capítulo 14, o versículo 27. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhe dou. Não tenham medo. A mensagem diz assim: Jesus me ajuda quando eu estiver em dificuldade. Se é Jesus que vai me ajudar, então não preciso ter medo. Esses aqui são os nossos aniversariantes. Bom, em um dia muito bonito, Jesus tinha ensinado, curado as pessoas durante todo o dia. Jesus, quando ele viveu aqui na Terra, ele era 100% humano e 100% Deus. E depois de um dia grande cheio de atividade, ele estava exausto. E do outro lado do lago, estava mais tranquilo do que aquele lado onde ele estava. E Jesus achou que seria bom ir para o outro lado para descansar um pouco. Aí, ele se voltou para a multidão e disse: Eu acho que precisamos de algum descanso. Tivemos um dia maravilhoso, mas agora chegou a hora de descansar. Vocês estão prontos, meus amigos? Sim, Jesus, estamos prontos. Enquanto os discípulos empurravam o barco, muitas outras pessoas pularam dentro do pequeno barco de pesca. Eles também queriam ir com Jesus para o outro lado junto com os discípulos. Essas pessoas queriam ficar com Jesus cada minuto. E Jesus ficou contente em poder descansar durante algum tempo. Aí, enquanto eles atravessavam um rio, Jesus se deitou na ponta do barco. E com o tranquilo barulho de água das ondas, Jesus começou a dormir. Alguns daqueles discípulos ali tinham sido pescadores naquele mesmo lago. Eles gostavam de ouvir os sons noturnos e sentir o vento fresco no rosto. Só que de repente, o vento mudou de direção. As tempestades às vezes surgem de repente, e foi isso que aconteceu. Aí começaram os relâmpagos, trovões. Aí, ondas furiosas começaram a se quebrar de encontro ao barco. Tirem a água! Tirem a água! Onde está o balde? Até então, eles não estavam com medo porque eles conheciam tudo sobre velejar e pescar. Eles também sabiam tudo acerca de barcos e tempestade. Mas naquela hora, não sabiam fazer nada. Para dizer a verdade, eles estavam amedrontados e aterrorizados, mas tentavam fazer alguma coisa. Esquecer das coisas que ele sabia sobre velejar e pesca é uma coisa, mas esquecer que Jesus estava no barco, aí não, né? Eles até podiam fazer tudo para não deixar aquele barco afundar. Mas se eles tivessem lembrado de Jesus muito antes disso, as coisas teriam se desenrolado diferente. Aí, um grande relâmpago iluminou o barco. Todos viram que Jesus ainda estava dormindo. Aí, foi quando os discípulos começaram a gritar. Aí, Jesus acordou, ficou em pé no barco que balançava e ele viu o semblante aterrorizado dos discípulos. Eles estavam molhados, cansados e desamparados. Aí, Jesus levantou as mãos e disse aos ventos e ao mar: Silêncio! Acalme-se! Quando Jesus terminou de dizer aquelas palavras, a tempestade imediatamente parou. Não havia mais nenhum sinal de tempestade. O céu estava limpinho. Até as ondas também haviam se acalmado. Aí, Jesus disse: Por que vocês estão com medo? Onde está a sua fé? A tempestade levou muitos barcos a se aproximarem uns dos outros. E naquele momento, cada pessoa de cada barco olhava para Jesus. Jesus, em nenhum momento, tinha ficado com medo. E as pessoas que estavam com medo já não mais sentiam medo. E naquele momento, todos começaram a murmurar a respeito de Jesus. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Sabe de uma coisa, meus amiguinhos? Jesus está sempre conosco. Ele conhece nossas necessidades e cuida de nós
onde quer que formos, e Ele também nos ajuda em tudo que fizermos. Agora me diga aí, existe amigo melhor do que Jesus? Não mesmo, Jesus é o melhor amigo. A nossa história terminou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que em qualquer circunstância, Deus, Jesus, o Espírito Santo estão prontos a me ajudar. E se eu me esquecer disso, eu mesmo vou sofrer. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu posso esquecer de Jesus, Albert? Se você não orar, se você não fizer o culto, se você não ler a Bíblia, você vai se esquecer de Deus. Então, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, meu amiguinho. Esses aqui são todos os nossos amigos que nos visitaram e deixaram seu recadinho. Que Deus abençoe todos vocês. Essa semana, a gente vai orar pela família da Jamile. O seu papai faleceu e agora está aguardando Jesus voltar para chamá-lo. Que Papai do Céu seja o consolo suficiente, amiguinha. Vamos orar, meus amigos? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história de hoje. Aprendemos muitas coisas importantes. Abençoe os nossos aniversariantes, as pessoas que nos visitaram e também a família da Jamile, Papai do Céu. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até a próxima história.